Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí a turma de Assunção do Piauí, bom dia, nossa Maria Lima, bom dia, São Luís do Piauí, bom dia, São João da Canabrava, nosso bom dia aí para Fátima Campelo também acompanhando a gente, muito bom dia, Maria Cauê, bom dia para todos vocês. Bom dia também para o Ricardo aí, bom dia para vocês, né? Então, vamos que vamos. Veja só, na aula passada nós conversamos com vocês alguns aspectos introdutórios da contabilidade, conversamos com vocês, né, muita coisa relacionada à contabilidade, não vimos? Então, agora nós vamos começar a avançar um pouco mais. Primeiro nós estamos conhecendo o que são esses relatórios, depois nós vamos aprender como fazer esses relatórios, tá bom? Então, vamos aqui falar sobre esses relatórios, né? Nosso plano de aula está aí, que a gente vai conversar com vocês sobre relatórios contábeis. E aí nós vamos compreender, explicar e exercitar quais são os principais relatórios contábeis, a importância e o que é um balanço patrimonial, o que é ativo e o principal ativo na maioria das empresas. Vamos ver a origem de recursos, passivo e patrimônio líquido, e o que é capital próprio e capital de terceiro, e também vamos ver a questão do endividamento. Tá? Pessoal, seguinte, olha, não deixem dúvidas para depois, porque veja só, à medida que nós estamos avançando, os conceitos aprendidos na aula anterior são necessários na próxima. Tá? E assim, nós vamos aqui avançar, conhecer esses relatórios. Né? Relatórios contábeis. Como regra principal, nós temos aí um esboço, né, de um balanço patrimonial, onde nós colocamos como regra que do lado esquerdo aqui, nós vamos estar com os ativos, no lado direito nós vamos estar com o passivo e nós vamos estar com o patrimônio líquido, tá? Guardem bem essa imagem, porque nós vamos estar com vocês aí, trabalhando, com essas regras, tá? E aí é que nós vamos conhecer melhor aí. Vamos avançar nisso aqui, né? Olha aí. Para os relatórios contábeis, pessoal, na verdade, assim, é um resumo do que ocorre no dia a dia das organizações e é feito um resumo, e esse é o que a gente chama de relatório contábil. Na verdade, assim, é um resumo. E aí, assim, qual é o objetivo desses relatórios? Pessoal, se é um relatório, ele destina a alguém, não destina a alguém? E ele relata alguma coisa. Então, se é um relatório, ele relata os principais fatos registrados na contabilidade, ou seja, o que está acontecendo na organização, na empresa, é registrado e relatado de uma forma resumida na contabilidade. Também tem outros nomes para esse relatório, chama de informes contábeis, né? E entre os relatórios contábeis, os mais importantes, nós podemos dizer que são as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, né? Que veja só, aqui nós temos denominações que são dadas aí de acordo com as normas. Demonstrações financeiras é o que está dito lá na 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. E já, como fala de demonstrações contábeis, né, está nas normas da NBC, a norma brasileira de contabilidade. Então, relatório tem um destino e ele relata alguma coisa que está acontecendo na empresa. São os fatos registrados. Veja, pessoal, vamos fazer primeiro uma distinção para vocês, né? Vamos fazer uma distinção aqui para vocês entre atos versus fatos, tá?
Atos e fatos. A contabilidade registra os fatos, não os atos. Professor, estou entendendo nada desse negócio aí não, negócio de atos e fatos, né? Vamos pegar o seguinte, olha. Vamos pegar o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão uma caneta. Traz a tela aqui comigo. Veja só, eu tenho aqui comigo essa caneta que escreve ali, tá? No quadro. Eu vou realizar um ato para que vocês compreendam. Isso aqui é um ato. Eu escrevi no quadro. Isso é um ato, não é um ato? É. Agora, para ser um fato, seria o quê? Quando eu comprei a caneta. Ou, por exemplo, se eu jogar fora a caneta. Eu estou descartando a caneta, não serve mais, joguei fora. Tá? Joguei fora a caneta. É um fato. Perdeu, já era. Isso é um fato. Tá? Pode botar a tela grande para eles de novo. Entendida essa questão do atos e fatos, podemos avançar então, tá? Pessoal, guardem bem essa ideia de atos e fatos. Nem vou apagar, vou deixar aqui escrito para vocês, para vocês saberem que na contabilidade a gente, principais fatos, tá? O ato de assinar um documento é uma coisa. O fato é o que aquele documento diz. A 6404, né? A lei 6404, ela estabelece que ao final de cada período social, a diretoria ou a direção da empresa deve elaborar e publicar, com base na escrituração contábil, as seguintes demonstrações contábeis. O balanço patrimonial. Muitas das vezes, pessoal, nós vamos falar alguma coisa só de BP, tá? Balanço patrimonial. Também as demonstrações do resultado do exercício, ou seja, a nossa DRE. E também diz aqui que as demonstrações do lucros ou prejuízos acumulado, a DLPAC. E temos também as demonstrações de fluxo de caixa, que é a DFC, e também a demonstração de valor adicionado, que é o DVA. Nesse caso, pessoal, somente para a empresa de capital aberta. A 6404, isso é a lei que diz que tem que ter isso aí, publicar. Tá? Um período ao final de cada período social, tá? Além das demonstrações que a gente falou para vocês, patrimônio líquido, DRE, DLPA, né? DVA. As demonstrações devem ter também as notas explicativas para complementar as demonstrações. Não é uma demonstração, mas elas complementam, né? Por exemplo, vamos colocar aqui uma questão para vocês entenderem mesmo a questão da nota explicativa. A empresa tem lá, fez um empréstimo no banco e tem lá o valor registrado na contabilidade lá, empréstimos bancários no banco tal, não sei o que, tá tudo lá, né, direitinho. Tá dizendo lá, 100 mil, que fez um empréstimo no banco para adquirir máquina. Não é relevante aqui saber qual é o objetivo. Então, veja só, a empresa fez um empréstimo. Mas lá no balanço patrimonial, você não coloca qual é a taxa. E nas notas explicativas é que vai dizer, olha, o empréstimo contratado lá com o banco tal foi por tantos meses, né? Diz lá a quantidade de meses e também, ou anos,
e diz qual é a taxa de juros. Porque lá no balanço patrimonial não cabe a taxa de juros. Vai caber o valor dos juros, mas não diz a taxa. Tá? E nem diz o prazo exato. E essas informações devem ser evidenciadas no rodapé. E essas notas são, é o que diz lá a nota explicativa. Senão fica difícil a gente entender uma demonstração, se não tem lá dizendo alguma coisa na nota explicativa. Então isso aqui a nota explicativa é para complementar, né? Os relatórios contábeis estão aí para a gente, o balanço patrimonial, a DRE, DLPAC, DFC, DVA e notas explicativas. Né? Então, temos aí o nosso conjunto de 5 demonstrativos previstos na 6404. Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucro-prejuízo acumulado, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valor adicionado. Aqui para as companhias abertas que negociam em bolsa. E as notas explicativas para complementar, tá? As demonstrações. Veja só, o exercício social terá uma duração de 1 ano, não havendo necessidade de coincidir com o ano civil. Isso é o que está na 6404. Embora a maior parte disso aconteça. Por que isso acontece, pessoal? Por que isso aqui acontece? Porque a legislação do imposto de renda diz que o exercício social deverá coincidir com o ano civil. Veja que a 6404, ela não diz quanto tempo. Não diz aqui se vai ser 1 ano. Não há necessidade de coincidir. Mas aí pode acontecer. Vai acontecer, sim. Se você for pela 6404, isso aqui é a 6404, que é a lei das sociedades anônimas, você não tem necessidade de dizer, o exercício social não precisa coincidir. Mas aqui é importante vocês saberem que a legislação do imposto de renda vem e diz que o exercício social deverá coincidir com o ano civil. Guardem bem isso aí. No caso das SAs de capital aberto, que negociam ações em bolsa, elas deverão apresentar as demonstrações financeiras intermediárias na metade do exercício. Então, você vai ter, como regra geral, você vai ter um balanço patrimonial em 31 de dezembro de cada ano. E as outras demonstrações também, tá? E as outras demonstrações. No caso aqui específico dessa aqui, nós vamos ter um balanço patrimonial. Vou pagar aqui. Tá? Nós vamos ter um balanço patrimonial e demais demonstrações em 30/6 e 31/12. Quem é que se enquadra nisso aqui? Os bancos. Aqui são todas as... Aqui, pessoal, são todas as organizações que têm essas denominações. SAs de capital aberto. E entra aqui todos os bancos aqui e outras que têm capital aberto. Veja só, Não falamos aqui, que a lei 6404 diz que esse período de exercício social definido lá no contrato social, é definido lá, mas só que aqui a legislação do imposto de renda diz que tem que ser assim.
E assim, pessoal, a legislação do imposto de renda, né? Pela legislação do imposto de renda, nós estamos vendo que aqui, que as sociedades por cotas de responsabilidade limitadas e as empresas de pequeno porte deverão seguir parte do dispositivo das SAs. Veja que, inicialmente, a gente estava falando só de SA, né? Agora o imposto de renda está dizendo que tem que seguir também parte lá, né? E assim, embora não haja necessidade de publicação, não seja necessidade de publicações das demonstrações financeiras, né? As sociedades de responsabilidade de cotas limitada, ou seja, a LTDA, deverão, essas empresas, estruturar as suas demonstrações financeiras, né? Tem que estruturar suas demonstrações financeiras conforme as SAs, por meio, para atender às exigências fiscais e de outros usuários. Então, embora não seja, né, obrigatório pela lei das SAs, o imposto de renda diz assim, olha, você não precisa publicar, está limitada. E a empresa familiar, essas coisas assim, né? Mas você tem que estruturar o teu balanço conforme a lei das SAs. O tipo de sociedade mais comum que nós temos é a sociedade limitadas. Isso aqui, pessoal, em função do seu baixo custo, né? E a legislação relativa ser mais simples e dar maior liberdade, né, para o empresário impor seus interesses. As SAs têm uma série de regras, né? Então aqui é o mais comum que a gente tem. É esse aqui, pessoal, que vocês veem lá no finalzinho do nome da empresa. LTDA. Vocês veem bem assim, né? Tá aqui, ó. Tá? Que é a mais utilizada. Então agora nós precisamos conhecer um pouco dos nossos relatórios obrigatórios. Já conhecemos aí um pouco, agora vamos avançar um pouco mais e vamos conhecer os nossos relatórios obrigatórios, porque aqui, agora, alguns deles são obrigatórios de serem feitos, né? E outros não. Veja só. Nós vamos começar a falar com vocês sobre as sociedades limitadas e anônimas, ou anônimas é por ações e as limitadas é por cotas, né? Também são, as SAs também são chamadas de companhias. E assim, as SAs devem publicar as demonstrações financeiras. Aqui, vamos destacar para vocês que devem publicar. Pessoal, se deve publicar obrigatoriamente, ela tem que fazer, né? É o óbvio, né? Agora nós precisamos separar os tipos de SAs. Uma delas é a companhia aberta, fechada, e a companhia de capital aberto. Pessoal, aqui quando a gente fala de companhia de capital fechado, é porque ela é restrita só a um conjunto de proprietários, né? E esses proprietários, eles têm recursos próprios e fizeram lá. Tá? Então, nesse caso, as companhias fechadas, elas não recorrem a recursos do público em geral. Ou seja, ela não diz assim, olha, pessoal, bota dinheiro aqui na minha empresa aqui para a gente crescer e você vai ganhar dividendo. Não, não faz isso não. É os donos e estão lá e pronto, acabou. Tá? No caso agora das companhias abertas, né? Esse caso, elas captam recurso junto ao público. As companhias de capital aberto, elas dizem assim, olha, pessoal, quer colocar dinheiro na minha empresa? Coloque dinheiro aqui na minha empresa que nós vamos crescer, você vai ganhar dividendos e tudo mais. Só que a coisa não é bem assim, né? Ele vai fazer assim na calçada? Não, tá? Isso aí é por meio de pregões das bolsas de valores e devem seguir regras da CVM, da Comissão
de Valores Mobiliários, né? É uma instituição reguladora e fiscalizadora também desse tipo de negócio. Assim, pessoal, veja só, né? A 6404, ela já tem uma certa idade, tá? Ela é de 64, né? Ela tem uma certa idade. Mas, assim, teve uma lei no meio aí, a Lei 11.638 de 2007, né? E que colocou, para fins exclusivos de sociedade de grande porte, ou seja, aquele conjunto bastante grande de sociedade que ainda sobre um controle comum, que atinge um saldo de ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões, mesmo que essas sociedades de grande porte, aqui, veja só, nós estamos falando de sociedade de grande porte, tá? Então, essas sociedades, embora não sejam SAs, elas devem seguir a lei da sociedade anônima, quanto à escrituração e elaboração das demonstrações financeiras. Então, vimos aqui que as empresas, quando elas são de grande porte, né, com um ativo total de 240 milhões ou receita bruta de 300 milhões, elas devem seguir as mesmas regras das leis das SAs. Mas também nós temos, no caso das companhias abertas, tem exigências específicas quanto às demonstrações, né? Que além das demonstrações normais, essas empresas elas têm que apresentar o DVA, ou demonstrativo de valor adicionado, também a DMPL, ou seja, demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Aqui a regra, pessoal, é o seguinte, da DMPL, né, ela veio para substituir a demonstração de lucro-prejuízo acumulado, tá? Então, essa aqui vai substituir essa demonstração aqui. Aqui, nós vimos aqui que tem algumas, né? Assim, e as demonstrações não obrigatórias, ou seja, aquelas não exigidas por lei. No caso das companhias abertas, nós temos a DOAR, que é a demonstração de origem e aplicação de recursos, e também a demonstração de resultado abrangente, orçamentos, e que são fundamentadas em decisões empresariais. Não são obrigatórias de apresentar, tá? A DOAR e nem a demonstração de resultado abrangente e orçamentos, tá? Orçamento seria as programações futuras, não são obrigatórios. E aí, vamos botar um resumão aqui para vocês, o que é obrigatório, o que não é obrigatório e que tipo de organização tem. Aqui eu peguei aqui para vocês a Lei 11.638 de 2007, a Lei 11.941 de 2009, obviamente também está embutido aqui a 6404, porque essas duas leis elas alteraram a 6404. E também temos a Norma Brasileira de Contabilidade, a TG 26, publicada lá, aprovada na Resolução 1185 de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade. Veja só, nós temos aqui um conjunto de relatórios contábeis. Esses relatórios contábeis são isso aqui, ó, né?
Tudo isso aqui, ó, é relatório contábil. Tudo isso aí. Balanço patrimonial, DRE, demonstração de mutação de patrimônio líquido, demonstração de fluxo do caixa, demonstração de valor adicionado. Tá aqui, ó, tudo aqui, né? Vamos pegar esses relatórios. Vamos apagar isso aqui. Veja só, né? Todos eles estão lá em cima. Então, aqui ó, nós temos aqui o balanço patrimonial, DRE, DMPE, PL, DFC, né? Todos esses relatórios aqui, né? São 5 relatórios, tá? Bom, agora nós precisamos saber aqui, desses relatórios, quais são os relatórios obrigatórios e quais são os relatórios não obrigatórios. Veja só, os não obrigatórios estão aqui e os relatórios obrigatórios estão aqui, né? Previsto na lei das SAs. Vamos começar falando logo aqui dos não obrigatórios. Aí nós temos relatórios, nós vamos ter relatórios que relatam o passado e o relatório que relata o futuro, dos não obrigatórios, né? Vamos ter aqui esses dois tipos de relatório. Os relatórios que relatam o passado, nós temos aqui a DOAR, a DRA e o balanço social. Não são obrigatórios. Pessoal, por enquanto, tá? Porque a questão social tá vindo aí, muitas regras, né, de convergências, pode ser que no tempo aí já vai estar obrigatório, tá? E também o relato futuro, o orçamento. Tudo isso aqui, pessoal, vamos dividir aqui. Vamos botar uma linha azul aqui. Tudo isso aqui é não obrigatório. Agora nós vamos aqui partir para os relatórios obrigatórios. E aqui, nesse momento, a gente começa a ter que separar o tipo de sociedade. Vamos separar aqui os tipos de sociedade. E nós vamos colocar aqui em cima, de verde, as sociedades anônimas e que publicam seus relatórios em jornais. E temos também as sociedades limitadas, ou seja, de responsabilidade de cota limitada, e que não publicam relatórios nos jornais. Lembrando para vocês, se tiver uma limitada que tenha um ativo de 240 milhões ou uma receita total de 300 milhões, ela deve seguir lá em cima a publicação, né? Vamos conhecer primeiro aqui a questão das as sociedades limitadas. Nós temos aqui, dividindo aqui em 2 grupos de sociedade para ver o nível de exigência que se tem. No caso das sociedades de grande porte, elas precisam, né, elaborar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, a demonstração de lucro-prejuízo acumulado, demonstração de fluxo de caixa, tá? Que tá tudo aqui, só com as letrinhas, né? Ó. BP, DRE, tá, né? Tudo aqui, só com as letrinhas. Já no caso aqui das empresas de micro e pequeno e médio porte, elas precisam elaborar apenas o balanço patrimonial, demonstração de lucro, de resultado do exercício e a demonstração de lucro-prejuízo acumulado. Bom, agora vamos analisar aqui o outro tipo de sociedade, que é a sociedade anônima. Nós temos 2 grupos de sociedade anônima. A sociedade anônima de capital fechado e a sociedade anônima de capital aberto. Capital aberto é aquela que busca recurso lá na Bolsa de Valores, né? Sobre lá, fiscalização e tal, regulamentado pela CVM, que busca dinheiro, ou recursos para sua expansão, né? Para crescer um pouco mais. A de capital fechado normalmente é uma empresa familiar, e essa empresa familiar,
somente ali, ou então o grupo de pessoas bem fechado, não entra mais ninguém, tal, né? Não busca dinheiro de público externo. Veja só, nós temos aqui um conjunto de relatórios que as empresas de capital aberto precisam elaborar e publicar, tá, pessoal? E publicar esse relatório. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valor agregado, adicionado. Então, tá aí esses relatórios. Já as empresas de capital fechado, elas também têm que elaborar o balanço patrimonial, a DRE, demonstração de patrimônio líquido, também a demonstração de fluxo de caixa. No caso do fluxo de caixa, no caso específico aqui do fluxo de caixa, nós temos que ela é obrigada a publicar no jornal, ela passa a ser, mesmo ela não estaria obrigada, mas ela passa a ser obrigada a publicar no jornal a demonstração de fluxo de caixa. Tá? Então, tá bem aqui para vocês, Vamos aqui colocar aqui para vocês. Então, tá aqui as nossas, Opa, é verde não. É mais fácil fazer isso aqui, Botar verde aqui. Pronto, olha aí, Beleza? Pessoal, veja só, nós temos 5 demonstrativos. Partindo lá do princípio, da sociedade de capital aberto, que elas têm que publicar lá a balanço patrimonial, DRE, DMPL, demonstração de fluxo de caixa. Quando nós passamos para de capital fechado, veja que a DVA não é obrigatória e, no caso do fluxo de caixa, é somente se ela tiver um patrimônio líquido acima de 2 milhões. Quando vamos para a empresa de grande porte, veja que ela se assemelha muito à empresa de capital fechado. Olha aqui, balanço patrimonial, DRE, DLPAC, LPAC, demonstração de fluxo de caixa, Então, gravem bem a de capital aberto, embora não seja obrigatório todos nas demais, aí é só excluindo o que não é obrigatório, tá? E os relatórios não obrigatórios, que relatam passado e futuro como orçamento, normalmente é utilizado, pessoal, como mais para aspecto de gestão. E assim, nós podemos começar a conversar agora sobre o nosso patrimônio líquido. Bom, vamos começar a falar com vocês sobre patrimônio líquido, porque agora nós vamos ter que destrinchar esse bichinho aí todinho com vocês, tá? Patrimônio, balanço patrimonial. Então, para a gente conhecer balanço patrimonial, posso dizer para vocês que é a principal demonstração contábil. Normalmente, se você vai num banco, empresa, vai num banco para procurar um empréstimo, primeira coisa que traga o balanço. É assim. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos para vocês compreenderem bem essa questão do... Cadê isso? Para vocês compreenderem bem o que é um balanço patrimonial, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar a segunda situação. Pensem na seguinte situação. Tirem uma selfie aí na sala de vocês. Tirem uma foto. Uma foto. Vocês têm foto aí? Tem? Já vi que a turma do YouTube tem, não é isso? Maria Cauane está aí. Como é que chama aí? Está com uma mão, assim, tampando uma boca, né? Não é isso, Maria Cauane?
A imagem que está aí no YouTube. Vem aqui comigo. Traga aqui comigo. Isso. Tire o print da tela. Pronto. Tiraram o print? Ok, pode voltar a tela. Balanço patrimonial, pessoal, é o seguinte. Nós vimos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Volta comigo aqui a tela. Tire um print aqui. Agora. Tiraram o print? Ótimo. Pronto. Balanço patrimonial, pessoal, é assim. Vocês têm. Tiraram o primeiro print. Vamos trazer. Cadê? Eita, foi longe. Aqui, balanço patrimonial. É como se fosse assim. Uma foto. Do resumo dos fatos contábeis. É isso. Por isso que eu pedi para vocês tirarem uma foto. O balanço patrimonial, fechado no 31 de dezembro, normalmente ele é fechado aqui, 31 de dezembro, de aqui, XX aqui, bota o ano. Ele é a foto que vocês tiraram dos fatos, do resumo dos fatos contábeis no dia 31 de dezembro. Vocês perceberam que quando eu pedi para vocês tirarem duas fotos, uma estava nessa tela do balanço patrimonial e a outra estava nessa tela daqui? É diferente, não são? É. Então, no dia seguinte, o balanço patrimonial já é diferente. E veja só, esse balanço patrimonial ele reflete, a posição financeira em determinado momento, que normalmente é no final do ano, pelo imposto de renda, é 31/12, 31/12 de XX aqui, Normalmente é assim. Aí eu coloquei até exemplo para vocês, se tirasse uma foto da empresa, é aquela situação que a gente está vendo das contas dos bens, dos valores a receber, dos valores a pagar em determinada data. E essa data para nós aqui, pelo imposto de renda, é 31 de dezembro. E no caso das companhias de capital aberto, SA de companhia aberta, tem que publicar em 2 vezes por ano. O balanço patrimonial, pessoal, ele está organizado em 2 colunas, conforme está aí na figura para vocês. Do lado esquerdo, nós temos o ativo. Do lado direito, nós vamos ter o passivo e o patrimônio líquido. Era? Professor, pessoal, isso aqui é o seguinte, Foi num tempo passado, os contadores, por mera convenção, definiram essa figura. Que poderia ser o contrário? Poderia ser, não teria problema nenhum. Professor, mas eu quero fazer o contrário, eu não quero fazer o ativo do lado esquerdo, não, eu quero fazer o ativo do lado direito. Faça isso, e o teu balanço vai ser, se for publicado ele para ou enviado para uma instituição financeira,
imediatamente ela vai recusar o teu balanço. E do lado direito, né? Nós vamos ter... tá aqui, já está dito, né? O lado esquerdo é do ativo. Se o lado esquerdo é do ativo, o direito é do passivo e patrimônio líquido. Isso é mera convenção. Professor, quando é que inventaram isso? Não sei. Foi lá no tempo passado, né? Tá certo? Então, tá aqui a nossa figura simbólica para vocês do balanço patrimonial, tá? Então, muitas das vezes eu vou chamar só de ativo, ou de A, de P ou de PL só. Vamos guardando essas letrinhas, né? E aí nós vamos começar a ver agora, né, o estudo do ativo. Mas nós vamos fazer o seguinte, pessoal, para não parar no meio, tá? Vou retornar aqui, né, nessa tela, para a gente dar uma pausa e volto com vocês já já para a gente conversar sobre o balanço patrimonial, especificando ativo e passivo, tá? Um abraço, até daqui a pouquinho.